A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de terça-feira, 15 de agosto de 2023, tem como título: O homem foi criado à imagem e semelhança moral de Deus. O texto bíblico encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Queridos, a imagem de Deus está relacionada aí ao homem no sentido moral, intelectual e espiritual. A imagem de Deus está presente nos relatos bíblicos, tanto antes, como depois da queda, o que pode gerar aí por parte das pessoas dúvidas com respeito ao que se refere tal afirmativa. Ainda que não haja consenso entre os teólogos sobre a exatidão deste termo, não há dúvidas de que há concordância sobre a criação do homem conforme o relato bíblico. Então, os termos imagem e semelhança, queridos, são sinônimos. Em hebraico, encontram os respectivos paralelos: Teslen e Dunmut, e em grego, eikon e homoioses. Em ambas as línguas, os seus significados são vários: imagem, semelhança, aparência, representação, cópia, e assim vai. Então, devido a tantas tentativas de interpretar o significado dos termos, auxilia a sabermos, queridos, o que eles não significam. Eles não se referem à semelhança física. Quando nos deparamos com algumas atribuições de formas humanas a Deus, nós estamos diante do que os estudiosos denominam de antropomorfismo. Portanto, quando a Bíblia se refere a Deus com características humanas, ela está utilizando figuras de linguagem. Aliás, as Escrituras também se referem a Deus como tendo alguns elementos de formas de animais, como ocorre nos casos de asas, penas, no Salmo 91, verso 4. Porém, sabemos que literalmente isso é improcedente, tendo validade apenas no âmbito figurativo. O mormonismo erroneamente interpreta a expressão imagem e semelhança do livro de Gênesis como uma alusão à semelhança física. Afirma que um dia Deus foi homem como nós, ou seja, como Adão. Contrariando essas assertivas, a Bíblia declara que Deus é espírito, conforme está em João 4:24. Então não é uma espécie de reivindicação dos seres humanos, como se fossem pequenos deuses, Então esta mentira teve início com a proposta de transgressão feita pela serpente a Eva, e na atualidade também a proposta dos seguidores do movimento da nova era. Segundo a Bíblia, queridos, somente o ser humano, por meio da espiritualidade, tem comunhão com Deus, prerrogativa que os animais não possuem, pois não foram criados com esta imagem e semelhança de Deus. Este aspecto da imagem divina também está plasmado na natureza moral e intelectual do ser humano. O apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de nos transformarmos na imagem de Deus, como está escrito: E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24. Sendo assim, queridos, a imagem de Deus está relacionada ao homem no sentido moral, espiritual e intelectual. Quanto à queda, por mais que ela tenha afetado o ser humano, no entanto, não afetou nele a imago Dei, a imagem de Deus por completo. Então, para restaurar a imagem perdida de Deus, o ser humano deve aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.